Essa é a palavra que o Senhor preparou para nós nessa noite. Eu creio que Deus vai falar poderosamente com você através dela. Amém? Aleluia. 2 Reis, capítulo 20, versículos do 1 ao 6. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele e disse: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Aleluia. Podem tomar os seus assentos em nome de Jesus. Meus irmãos, eu estou alegre por estar aqui nessa noite, porque eu creio que essa noite foi a noite que o Senhor reservou para trazer uma palavra para cada um de nós. Quando a pastora Edmia me fez um convite há 15 dias atrás, eu estava aqui num culto de cura e libertação, e ela me enviou essa semana um pedido para eu vir ministrar, e eu falei para o Senhor: Senhor, o que o Senhor deseja que eu ministre nessa noite para esse povo? E o Senhor não me deu nenhuma palavra, não naquele momento. E eu entendo que às vezes a gente fica pedindo do Senhor algo para nós e a gente quer que seja do nosso tempo, do nosso jeito, naquele momento que nós estamos aceando e desejando do Senhor, mas tudo acontece no tempo de Deus. Aleluia. E aí naquele mesmo dia que eu pedi para o Senhor, o dia se passou, veio a noite, eu estava deitado, dormindo na minha cama, já era quase 1h da manhã, e o Senhor me acordou, me despertou. Ele me disse: anote aquilo que eu vou te dizer para que você diga ao meu povo. Ele disse: escreva sobre a história do rei Ezequias e como eu fiz a cura sobre a vida dele. E quando eu peguei essa palavra, eu fui pesquisar sobre a vida do rei Ezequias e o momento que Deus curou Ezequias dessa enfermidade, da qual nós acabamos de ler aqui. Quando nós lemos esse trecho da história de Ezequias, a primeira coisa que vem à nossa mente é que havia algo de errado em Ezequias. Se Deus mandou um aviso, levou o profeta Isaías, um dos grandes homens da palavra do Senhor, um dos grandes profetas da palavra do Senhor, para dar um aviso para Ezequias, tinha algo errado em Ezequias. É isso que muitas das vezes, quando nós vemos alguém passando por uma tempestade, por uma aflição, por uma doença, uma enfermidade, nós, no olhar humano, já pensamos: tem algo de errado. A gente sempre pensa assim. Nós, na nossa humanidade, sempre vamos pensar: há algo de errado naquela pessoa. O que ela está fazendo para que Deus esteja o punindo, ou esteja derramando essa enfermidade sobre a vida dela? E foi assim que, ao ler apenas esse trecho da vida do rei Ezequias, foi o que eu pensei. Eu não vou mentir para os irmãos. Ainda mais quando aqui nós lemos que Deus disse, através de Isaías: olha, Ezequias, põe a tua casa em ordem. Aí você pensa: eita, tem algo de errado com o rei Ezequias. Mas aí, quando eu comecei a escrever, eu já pensei em falar justamente sobre isso: pôr a casa em ordem. Mas eu disse: não é o momento que Ezequias está vivendo neste trecho da história dele que importa. É tudo aquilo que ele já viveu até esse momento. Quem sabe você se encontra nessa noite como o rei Ezequias em um tempo de enfermidade. E eu não digo apenas uma enfermidade no corpo, porque grande parte de nós sofremos não de enfermidades no corpo, mas na alma. E você se esquece de tudo aquilo que você já viveu com Deus, ou até mesmo nós esquecemos aquilo que vivemos com o Senhor. E aí eu comecei a voltar, retroceder a história, voltar para o início, entender por que Deus estava fazendo aquilo com Ezequias. E quando eu comecei a estudar sobre isso, a voltar atrás, eu vi que todo o contexto que eu tinha na minha mente do porquê Ezequias estava passando por aquele tempo terrível sobre a vida dele. A palavra diz que ele estava tomado por úlceras, doente, e Deus dizendo que ele ia morrer. Eu vi que era totalmente o contrário da ideia que eu tinha sobre a vida, a história desse rei Ezequias. E quando nós voltamos e começamos a estudar a história do rei Ezequias,
Conforme eu fui estudando essa história, o Senhor me deu 3 grandes ensinamentos. Eu quero compartilhar com os irmãos essa noite. E através da vida deste rei, que para mim estava vivendo uma vida tortuosa com o Senhor me mostrou ao contrário. Quando nós começamos a ler a história do rei Ezequias, a palavra mostra um homem, um rei, de uma história esplendorosa. Não estou falando aqui de momentos de riqueza e de reconhecimento, mas de uma pessoa que viveu a retidão na palavra do Senhor. E quando eu comecei a ler a história do rei Ezequias, Deus disse para mim assim: olha, um dos grandes pilares que fez Ezequias ser reconhecido como um grande rei da tribo de Judá e que reinou sobre o meu povo, foi a retidão que ele andava no meu caminho. Quando você lê a história de Ezequias no capítulo 18, no mesmo livro de 2 Reis, você vai ver que o próprio Deus ele escreve sobre a história de Ezequias e diz: nunca houve, e jamais haverá alguém tão fiel a mim como o rei Ezequias, porque Ezequias andou em retidão no caminho do Senhor. E a palavra diz que quando ele começou a reinar, Ezequias começou a andar segundo os mandamentos do Senhor, e ele começou a arrancar do meio do seu povo toda idolatria, tudo aquilo que o povo fazia que era abominável aos olhos do Senhor. Então Ezequias entendeu o seu chamado, não apenas de rei, mas de um líder que colocasse aquele povo no caminho de retidão ao Senhor. E aí a palavra nos mostra que Ezequias andou obediente, fielmente à palavra do Senhor. Tudo quanto ele fazia, a palavra diz que prosperava, porque ele obedecia a palavra do Senhor. E é isso que Deus quer nos ensinar nessa noite. Se você quer que a tua vida prospere, a gente quer muito do Senhor que Ele faça coisas grandes ao nosso favor. Não vamos ser hipócritas aqui nessa noite. Que Ele nos entregue grandes coisas, que Ele prospere a nossa vida, que Ele realize os nossos sonhos. Mas será que nós estamos fazendo de fato o que Ele pede para nós, para que a gente receba dEle? O nosso Deus não é um Deus de barganha, mas Ele sabe entregar, Ele sabe realizar na vida daqueles que obedecem a Sua palavra. A Sua palavra mesmo diz: agrada-te do Senhor e Ele realizará os desejos do seu coração. Então, o realizar do Senhor na minha e na tua vida será mediante a nossa obediência à Sua palavra. E Ezequias, tudo que ele pedia ao Senhor, ele colocava diante do Senhor, ele colocava em sua mão, prosperava. Glória a Deus. Pela força, ou porque ele era, não, porque ele obedecia a palavra do Senhor. A palavra mesmo diz que tudo que ele fazia prosperava, porque ele era fiel ao Senhor. Então não adianta, meus irmãos, eu e você queremos fazer grandes negócios, para nós construir cidades, muralhas, se nós não tivermos o Senhor ao nosso lado, se nós não andarmos segundo a palavra do Senhor. E é por isso que muitos fracassam, é por isso que no meio de nós há muitos que não conseguem realizar aquilo que projetam, porque não estão obedecendo. E o povo de Israel só vivia grandes momentos quando obedecia ao Senhor e os seus mandamentos, porque quando eles desobedeciam, tudo se frustrava. Eram levados para cativeiros, tinham as suas cidades destruídas, mas quando eles obedeciam ao Senhor, onde quer que eles pisassem os seus pés, Deus dava por herança. Então conosco será a mesma forma, da mesma maneira. Tudo que você projetar para a tua vida vai dar certo se você obedecer ao Senhor. Não há outro caminho, não há o que você possa fazer para que a tua vida continue andando de degrau em degrau, prosperando, a não ser obedecer ao Senhor. Então não tem como eu e você queremos viver coisas esplendorosas na nossa vida se a gente não obedecer ao Senhor. O primeiro fundamento para uma vida cristã de sucesso, e eu não estou dizendo aqui no que diz respeito a dinheiro, porque isso é de menos na vida de uma pessoa que ama Jesus Cristo. Deus tem muito mais para nós, a não ser do que dinheiro, do que glória a Deus, mas é obedecer ao Senhor. Se você quer que tudo que você faça, que a tua vida ande, obedeça ao Senhor. Se você diz que ama o Senhor, obedeça aos mandamentos dele. Não adianta eu e você declararmos com as nossas bocas: eu amo o Senhor, sendo que ele mesmo diz: aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos. E ainda que Ezequias não fosse um homem que falasse, que ministrasse, mas a palavra diz que ele era fiel e obediente ao Senhor. Por isso que tudo que ele tocava, tudo que ele fazia, onde quer que ele ia, prosperava, dava certo, ele conquistava as cidades. O seu reino prosperou. Grande foi a sua fama, a sua riqueza, o seu império, porque ele era fiel ao Senhor. Outra coisa que eu aprendi com Ezequias, que eu coloco como segundo fundamento, e eu creio que nessa noite Deus vai colocar no teu coração, escrever em você. Eu tenho certeza que a partir de hoje
você vai sair daqui transformado, seja dependente do Senhor em tudo que você faz. Nós temos que andar com o Senhor como uma criança, dependente da mãe ou do pai. Sabe aquelas crianças recém-nascidas que não conseguem viver longe do pai porque é dependente dela? Seja para se vestir, para comer, para se amamentar, como aquela criança de colo que está aqui neste lugar. É assim que Deus espera de nós, pastor. É assim que Deus espera de você, que você seja dependente dele como uma criança é da sua mãe. Que o que for que você for fazer, aquilo que você for esperar do Senhor, que você coloque diante dele. Pai, é isso que você deseja de mim, é isso que você espera de mim. Será que esse é o caminho que eu devo trilhar? Essa dependência tem que ser prioridade em nossas vidas. Nós precisamos ser dependentes do Senhor em tudo que nós formos fazer, porque foi assim com o rei Ezequias. Tudo que ele ia fazer, antes ele consultava o Senhor. A sua prioridade, tudo que ele tinha como foco era o Senhor. Tudo que ele ia projetar, todas as cidades que ele ia querer conquistar, tudo que ele ia construir no seu império, ele consultava o Senhor. Que é uma prova, quando ele recebeu a notícia, olha como era a dependência de Ezequias no Senhor. Quando ele recebeu a notícia de morte, pastor, que Deus disse: olha, você vai morrer, põe a tua casa em ordem. Ezequias não se desesperou, não saiu correndo, como muitos de nós fazemos quando recebemos uma notícia triste, ou algo que não é aquilo que nós esperamos, ou que a gente está aguardando do Senhor na nossa vida. Muitos de nós fugimos do Senhor. Quantos de nós já recebemos diagnósticos de enfermidades, de morte sobre nós, e o Senhor foi a última pessoa que nós buscamos? E como que nós esperamos que o Senhor faça por nós, sendo que Ele é o último a ser consultado? E quando eu vejo a vida de Ezequias, quando ele recebeu essa notícia triste, pesada, sobre a vida dele, a palavra diz que ele se vira para a parede, e o primeiro que ele vai consultar é o Senhor. E não somente isso, ele chega para o Senhor e fala: Senhor, mas eu tenho sido tão fiel ao Senhor, obedecido aos teus mandamentos, seguido fielmente. Olha, Ezequias, ele foi audacioso em dizer isso? Não. Ele diz: eu fui obediente, segui fielmente a sua palavra. Se Ezequias estivesse mentindo, meus irmãos, Deus jamais tinha feito que Isaías voltasse para falar comigo. Então, quando Ezequias falou isso para o Senhor, ele tinha convicção, porque ele sabia da obediência que ele tinha diante do Senhor, ele sabia das reservas que ele tinha. E às vezes a gente quer orar para Deus: Senhor, muda esse quadro da minha vida, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Sendo que nós não temos reserva no Senhor. O que você tem feito, o que eu tenho feito para termos créditos com Deus, para que na hora da angústia tenhamos o que falar com o Senhor? Porque Ezequias teve que dizer para o Senhor: eu sou reto, eu sou justo, vive a obediência à tua palavra. Não adianta você querer falar com o Senhor: Senhor, eu te amo. Não, meu querido, como eu disse aqui, amar, dizer que ama o Senhor não é o bastante, sendo que você não obedece à palavra dele. E a palavra diz que antes que ele terminasse, o profeta Isaías, de descer as escadas, Deus diz: volta, Isaías, e vai falar com Ezequias, e diga para ele que eu vou curar ele. Glória a Deus. Diga para ele que ele vai ser curado, e que eu vou entregar o rei da Síria em suas mãos. Eu vou entregar aquele império. Tudo porque Ezequias tinha crédito com Deus. Aleluia. Uma coisa que eu aprendo aqui, em nome de Jesus, que você também aprenda a ter créditos com o Senhor. E isso você obtém obedecendo, sendo dependente dele, seguindo fielmente a sua palavra. Nesse tempo que nós vivemos agora, o Senhor está em busca daqueles que servem Ele em fidelidade, daqueles que obedecem a sua palavra, porque Ele mesmo disse: eu estou em busca dos verdadeiros adoradores, que me adoram em espírito e em verdade. E andar em espírito de verdade é seguir a palavra do Senhor, porque ela é verdade. Essa palavra é a verdade que nos basta. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não tem como você dizer que você segue a Jesus se você não vive em verdade, se você não segue a palavra do Senhor, se eu não sigo. Então não tem como o Senhor mudar o quadro da minha vida, a situação que eu estou passando agora, esse momento de tempestade que eu estou vivendo, se eu não vivo em verdade, em justiça, em obediência à sua palavra. Porque para aqueles que seguem fielmente a palavra, em Deuteronômio no capítulo 5 diz que se vocês me obedecerem, seguirem fielmente o meu caminho, isso é o Senhor dizendo para o povo de Israel, e ele, isso é para nós também.
se vocês obedecerem os meus mandamentos, seguirem fielmente tudo aquilo que eu vos disser, tudo quanto vocês projetarem vai prosperar. Aleluia. Então tudo aquilo que você hoje, nessa noite, tenta entregar ao Senhor, se você crer, obedecer ao Senhor, a partir de hoje, se agarrar na mão do Senhor e não soltar mais, tomar como cobertura sobre você o mandamento de amor ao Senhor e de obediência à sua palavra, tudo quanto você fizer, isso aqui não sou eu dizendo, é a palavra do Senhor, não mente. Glória a Deus, aleluia. Porque nele não há sombra de variação. Se ele liberou essa palavra, ele não volta atrás. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse, se você obedecer a palavra dele, seguir fielmente essa palavra, tudo que você projetar, tudo que você colocar diante vai prosperar, é porque vai acontecer. E eu tenho experimentado disso na minha vida. E você pode viver isso a partir de hoje, se você não vive. Obedeça a palavra do Senhor. Ela é o teu escudo, é a tua fortaleza. Essa palavra tem poder para mudar vidas. Foi assim comigo, com a minha vida, foi assim com a vida da minha esposa. Tome a nós hoje como exemplo para você hoje. Somos testemunhos vivos daquilo que Deus já fez e está fazendo. Glória a Deus. Porque obedecemos a sua palavra. Que a partir de agora você olhe para a palavra do Senhor e tome ela como um alimento. Que ela seja o teu pão e a tua água. Que ela seja o teu oxigênio. Que ela seja a tua roupa. Que ela seja a tua bebida. Que você se torne dependente como uma criança é de uma mãe. Porque essa palavra tem poder. Esse Deus continua operando milagres. Se Ele operou no passado, na vida de grandes homens, como nós conhecemos a palavra do Senhor. Quantos livramentos o Senhor já deu aos grandes homens na fé e operou milagres extraordinários. Foi na vida de Daniel, na cova dos leões. É assim conosco se nós obedecermos. Sabe por que esses homens experimentaram de coisas extraordinárias? Sabe por que Ezequias teve a sua vida transformada, curada, e Deus honrou a partir disso? Porque obedeceu a palavra. Glória a Deus. Parece que é difícil, e parece que as pessoas entendem a obediência à palavra do Senhor como algo difícil, mas não é. Não é difícil. Talvez o diabo pode ter colocado na sua mente que obedecer essa palavra é pesada, que esse fardo é pesado, que a palavra do Senhor é algo pesado para você, mas não é, meu querido. Sabe por quê? Ele diz que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Pesado é o fardo que este mundo tem para colocar sobre nós. Mas aqui estão pessoas, homens e mulheres, que estão dispostos a obedecer fielmente a palavra do Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu tenho sido fiel ao Senhor, obediente à tua palavra, então muda essa situação, e eu tenho certeza que Ele vai mudar. Porque se até aqui não tem acontecido nada, é porque tem algo de errado na palavra do Senhor, não em nós, em mim e você. E é isso que Deus está gerando no nosso coração nessa noite. O propósito de não nos desviarmos mais da palavra dele. Se até aqui você tem errado algo, tem ido por um caminho tortuoso, ou diferente daquilo que Deus liberou sobre a tua vida, a partir de agora se apegue na palavra do Senhor, se apegue nesse Deus, tome Ele como teu escudo e fortaleza, e ande com o Senhor. E tudo quanto você fizer, projetar, criar, vai prosperar, vai dar certo. Deus vai te dar vitória, Deus vai te abençoar. E eu sei que essa noite é um culto de cura e libertação, mas Deus falou comigo que há algo que Ele precisa libertar de nós, que é esse pensamento religioso, o pensamento de que eu preciso pagar para que Deus faça algo para mim, esse pensamento de que eu não vou conseguir nunca alcançar aquilo que os grandes homens e heróis da fé alcançaram, daquilo que muitos estão lá fora alcançando. Mas não, meu querido, nós somos aqueles que Jesus chamaram para experimentar o melhor dessa terra. Nós somos aqueles que Deus gerou para ser os grandes dominares deste mundo, porque maior é o que está em mim e você, porque aquilo que está governando este mundo. Se as pessoas deste mundo estão alcançando lugares altos, a igreja está preparada para alcançar maior ainda, lugares mais altos ainda. Deus te chamou para você vencer e alcançar lugares que você jamais imaginou. Para você entrar em lugares que você jamais pensou em entrar. Existe uma honra sobre a tua vida. Existem promessas que está na palavra do Senhor, que é para mim e para você. E essa palavra só vai cumprir, essa promessa só vai ser verdadeira se você acreditar nessa palavra. Se você crer fielmente, pedindo ao Senhor, Ele vai realizar.
Ele diz, pedindo, crendo, não duvidando, assim vai ser feito. Creia. Deus te chamou para um propósito maior do que aquilo que você até aqui tem vivido. Amém. Nós não somos aqueles que foram gerados para comer as migalhas, não. Nós somos gerados para comer o pão na mesa. Tem lugar na mesa para você. Tem lugar de honra para você. Amém, aleluia. Tem lugar na mesa para que Deus te cure de todo trauma, de toda inferioridade. Essa noite Deus quer curar primeiro o nosso coração, a nossa mentalidade, porque não adianta nada queremos viver grandes processos, grandes vitórias, grandes conquistas, se a nossa mentalidade está reduzida a viver de uma forma pequena. E nada nem ninguém pode nos separar dessa palavra, desse amor, como foi dito aqui. Nem a vida, nem a morte, nem a altura, nem profundidade, nem principados e potestades pode nos separar desse amor. E esse amor, ele cura, ele transforma, ele restaura, ele traz avivamento, ele traz restauração. E esse amor está livre, liberado sobre cada um de nós nessa noite. Amém. Nós precisamos tomar posse desse amor. Aleluia. Eu lembro que eu não conhecia esse amor, eu não conhecia o Senhor, eu não tinha conhecimento da grandiosidade desse Deus. Mas quando eu conheci esse amor, eu tomei posse de todas as promessas que Ele tem para mim nessa palavra. Eu me agarrei a todas elas. Eu disse: eu quero viver tudo isso, Senhor. Tudo aquilo que a tua palavra diz que eu posso, eu quero experimentar. Tudo aquilo que a tua palavra diz que está sobre a minha vida, eu quero tomar posse. Nós precisamos ter essa fé ousada sobre as nossas vidas, porque parece que a igreja atual está vivendo uma fé mesquinha, uma fé pobre, uma fé diminuída, que não tem mais aquele desejo de alcançar as coisas que os grandes heróis, ou até mesmo os fundadores da igreja primitiva alcançaram. O que está acontecendo conosco? Parece que é um povo distante. Quando você lê a palavra do Senhor, a galeria dos heróis da fé, parece que é um povo de outro planeta que viveu isso. Então Deus quer nos libertar dessa mentalidade. Eu e você podemos conquistar até mais do que isso. Eu creio. João capítulo 14 diz que nós recebemos um Espírito que nos torna capazes de fazer obras maiores. Maiores. Você tem noção disso? O que Jesus fez? Não houve, jamais haverá alguém tão poderoso e extraordinário em fazer obras, sinais e maravilhas como Jesus. Mas Ele mesmo diz em sua palavra que através do seu Espírito Ele nos capacita a fazer obras maiores. Aleluia. Então não há nada impossível mais para nós como igreja. Não há nada impossível para Deus, então aquele que crê também na sua palavra, para Ele não há nada impossível. Seja qual for o desejo, o sonho, aquilo que você tem Eu creio. no coração, você crendo, não duvidando, o Senhor vai fazer na tua vida, na tua Eu casa, creio, na tua aleluia. família. Deus quer que você come e tome posse do melhor que tem nessa terra. Eu creio em nome de Jesus. Deus formou esse lugar para governo do seu povo. Então não adianta nada nós queremos buscarmos, estarmos aqui sentados em mais uma noite de culto. Nós precisamos acreditar fielmente na palavra do Senhor e não duvidar dela. Porque se confessarmos apenas com a boca, sem que o nosso coração isso tenha tomado lugar, de nada vai ter efeito sobre as nossas vidas. Por isso que muitas pessoas estão aí vivendo da mesma maneira, da mesma forma, depois de 10, 20 anos de ministério, estando dentro da casa do Senhor e não vive nada, não experimenta nada, porque Deus não faz, não quer fazer, não! Porque elas mesmas não tomaram posse dessa verdade, dessa palavra, não acreditaram, e aí parece que Deus não faz por elas, parece que Deus não realiza mais, parece que Deus não opera mais como Ele operou, parece que Ele não cura mais como Ele curou, parece que Ele não realiza mais como Ele realizou. Isso é uma mentira. E eu creio que aqui nessa noite está um povo que a partir de agora vai acreditar fielmente que Deus vai fazer coisas extraordinárias em nós, em mim. Aleluia. Eu creio. Que onde quer que você colocar as plantas dos seus pés, como apóstolo, eu profetizo nessa noite, que onde quer que você colocar as suas plantas dos pés, Deus vai fazer prosperar. Onde quer que você colocar as suas mãos, vai dar certo. Glória a Deus. Que aquilo que você colocar no teu coração, crê, Deus vai realizar. E que a partir de agora seremos obedientes, fiéis à palavra do Senhor. Aleluia. Não vamos mais viver um evangelho raso, confessando apenas com a boca, sem que o coração esteja cheio disso. Porque fazendo isso, crendo nisso, vivendo essa verdade, obedecendo essa palavra, tudo quanto queremos, vamos alcançar. Aleluia.
Por isso que a cura que nós precisamos nessa noite, que eu e você viemos buscar, a libertação, seja o que for que você veio nessa noite, buscar a parte do Senhor, vai depender daquilo que você tem feito, que vai fazer a partir de agora. Deus tem muito mais para cada um de nós. É isso que a sua palavra diz. Que aquilo que os olhos não viram e nem ouvidos ouviram, é o que Ele tem reservado para mim e para você. E para eu e você alcançar essa porta, abrir essa porta, e entrar e alcançar e tomar posse disso, só há um caminho que eu e você devemos fazer, é obedecer e seguir fielmente a sua palavra. Porque o Senhor trabalha para aqueles que trabalham para Ele. Ele mesmo diz, Provérbios capítulo 8, versículo 17, diz: eu amo os que me amam, e os que me buscam me encontrarão. Então o Senhor é um Deus de reciprocidade. Da mesma maneira que eu me dou a Ele, Ele se doa para mim. Da mesma maneira que eu me entrego a Ele, Ele se entrega para mim. Da mesma maneira que eu busco Ele, Ele se revela para mim. Deus é um Deus que está disponível para se revelar em sua totalidade para todos nós, sem acepção. Deus te chamou para você conhecer Ele em sua plena e total capacidade. Não vivemos aqui nessa terra, não fomos gerados, nós não somos seres humanos experimentando, tendo uma experiência espiritual. Ao contrário, nós somos seres espirituais tendo aqui uma experiência humana na terra. Nós não somos daqui, nós somos gerados apenas para passar por aqui, para experimentar as coisas terrenas, mas Deus nos formou para vivermos coisas extraordinárias enquanto estivermos aqui neste lugar. Então Ele quer, através de mim e de você, operar milagres. Ele não quer que apenas eu e você vivamos, porque parece que o nosso atual estado da igreja é que a igreja só quer viver os milagres, ela não quer fazer parte dos milagres, ela não quer ser usada para fazer milagres. Se tornou uma igreja apenas que busca se curar das suas enfermidades, mas não quer ser usada mais para fazer. É uma igreja que só busca por si e não mais pelo outro. É uma igreja que só quer colher os frutos da árvore, mas não quer cuidar da árvore, nem sequer tomar parte daquela árvore. Você é um ramo que foi fixado na videira verdadeira, e Ele quer que você dê frutos. Ele quer te usar para que você alcance outras pessoas. Deus não te chamou para este lugar apenas para você ocupar um banco, um lugar, um assento e ficar toda semana ouvindo palavras que edificam, e apenas isso. Ele te chamou para você ser capacitado neste lugar, para você manifestar a glória dele lá fora, na tua casa, no teu trabalho, aonde quer que você for. Você é um projeto do Senhor para manifestar a glória dele lá fora. Eu sei que na casa Ele abraça, Ele capacita, Ele cura, Ele realiza, mas o propósito maior de Deus é ter nos chamado, é ter nos formado para a manifestação da sua glória. Você foi formado para curar pessoas. Você crê nisso? Amém. Você foi chamado nessa terra para reconstruir muros. Você foi chamado nessa terra, foi gerado neste lugar para transformar histórias, e não ser apenas uma história transformada pelo Senhor, mas alguém que Ele vai usar para transformar outras histórias. Você crê nisso? Eu creio. E a palavra diz que depois desse momento da história de Ezequias, ele passou por muitas outras histórias e fatos extraordinários, e a palavra diz que ele continuou sendo obediente ao Senhor. Vieram cada vez mais afrontas contra o rei Ezequias, e é isso que acontece com cada um de nós. Parece que não tem fim a nossa batalha aqui na terra. A gente enfrenta uma batalha, Deus nos dá a vitória, vem outra batalha. Mas isso é o tempo todo Deus provando e vendo em nós se nosso coração está firmado nele, porque a palavra diz que Deus testou o coração de Ezequias cada vez mais para ver se de fato ele era fiel. Porque se Deus liberar uma palavra sobre cada um de nós, Ele quer ver se Ele sustenta essa palavra. Porque como Ele mesmo disse, Ele tem sido e vai continuar sendo fiel à minha palavra. Então Ele testou Ezequias para ver se de fato Ezequias sustentava essa palavra sobre a vida dele. Então nós precisamos sustentar em nós a imagem de Cristo, a pessoa que nós temos dito que somos diante do Senhor. É para isso que Ele está nos formando nessa noite, gerando em nós a credibilidade de cristão, para ver se de fato vamos obedecer a sua palavra. Por isso que muitos de nós passam por aflições, afrontas. É Deus provando o nosso coração para ver se de fato vamos confiar, vamos blasfemar no momento da enfermidade. Glória a Deus. E aí você vai ver que o próprio profeta Isaías, quando escreve no seu livro, ele fala que tudo quanto Ezequias fazia, Deus testava o coração de Ezequias.
E Deus obtinha favor no coração, porque ele via que Ezequias era fiel à sua palavra. Por isso que Deus prosperava cada vez mais Ezequias. Às vezes nós temos falhado, sabe por quê? Porque Deus está provando nosso coração e nós não estamos sendo fiel a Ele como deveríamos ser. Porque a gente só vive somente de palavras, sendo que o nosso coração está vazio da sua palavra. A gente fala, eu amo o Senhor, eu obedeço a sua palavra. Não, se vier qualquer tempestade, aflição, eu vou continuar na presença. E aí vem o vento, e a gente como folha seca é arrastado por esse vento. Não, eu estou firmado na rocha, como passou mesmo um copo disso aqui, que é Cristo Jesus. Aí vem a tempestade, de fato. Será que nós estamos firmados na rocha? E que muitos aqui, eu tenho visto que não, tem colocado a sua casa sobre a areia. Por isso que vem a tempestade e leva embora. Por isso que muitos têm se afastado da presença, porque apenas dizia com suas bocas, mas o seu coração estava distante do Senhor. Como foi assim muitas vezes com o povo de Israel. O mesmo Senhor disse que muitas vezes confessava com os lábios, mas o seu coração estava distante. E aí você vê que tudo aquilo que eles faziam não prosperava. Passavam por aflições, por afrontas, eram derrotados, levados para cativeiros, porque eles não amavam o Senhor e não obedeciam como eles diziam. Por isso Deus está querendo em nós nessa noite um coração obediente à sua palavra, um temor no nosso coração para seguir fielmente os seus mandamentos, para que tudo quanto nós fizermos, tudo quanto nós desejarmos, venhamos alcançar, meus irmãos. Amém. Não é difícil. Deus está nos chamando nessa noite para colocar no nosso coração a fidelidade a Ele e os seus mandamentos, para que tudo quanto nós queremos nele, Ele realize por nós. Não é difícil. Então tudo aquilo que você tem precisado no Senhor, Ele está disposto a fazer por você. Ele está disposto a realizar por você, mas Ele nos pergunta nessa noite: o que você está disposto a fazer por mim? Qual sacrifício você está disposto a fazer por amor a mim? Qual tem sido o teu esforço para agradar do meu coração? Qual tem sido de fato desejado que está no teu coração? Será que de fato é a minha presença? Será que de fato você anseia a minha presença, deseja a minha presença, tem fome pela minha presença? Ou será que você veio aqui apenas buscar uma bênção que você tanto precisa? Porque se for por isso, você não vai sustentar, você não vai ficar. No primeiro vento você vai ser levado para longe. Mas para aqueles que de fato colocaram a sua fé, o seu coração nessa palavra, no Senhor Jesus, não importa a tempestade que vier, o vento que sopra, a noite mais escura que vier sobre eles ou sobre nós, continuaremos de pé, porque assim com aqueles que vivem na justiça do Senhor, perseguidos, mas não desamparados. Independente de qual seja a aflição, Deus vai te sustentar, porque você está agarrado nele, está firmado nele. Eu sei que muitos aqui desejam receber curas, libertações, mas Ele quer libertar a nossa mentalidade de achar que Ele só faz por nós coisas pequenas. Deus tem algo grandioso para fazer em cada um de nós nessa noite. Deus tem coisas extraordinárias para liberar sobre a tua vida nessa noite. Aleluia. Deus tem promessas sobre você, Deus tem uma palavra sobre você, e Ele quer que você ande sobre essa palavra. E quando você andar sobre essa palavra, você vai ver aquilo que você nunca experimentou acontecendo sobre a tua vida. Você vai ver aquilo que você sempre sonhou acontecendo, você alcançando. Você vai ver que os seus sonhos que você deixou no passado, que você achava que não ia mais se concretizar, se realizando diante dos seus olhos. Quantas coisas eu achei que não ia mais se realizar na minha vida, ou que eu já tinha esquecido, mas que o Senhor não esqueceu, Ele fez eu experimentar. E vai ser assim com você, até mesmo os sonhos que você já desistiu, que você achou que era grande demais para você. Deus está dizendo: não, eu vou realizar na tua vida. Eu vou concretizar na tua vida para que você veja que eu continuo sendo o mesmo Deus que operou e opera grandes milagres e feitos na vida e no meio do meu povo. É uma palavra de arrependimento para nós nessa noite, de deixarmos o caminho de apenas falar que amamos ao Senhor, que obedecemos a sua palavra, e a sua palavra, e andarmos de fato no caminho de obediência e retidão à sua palavra, porque não adianta nada falarmos, se no nosso coração não vivermos essas palavras. Enquanto estivermos nessa palavra de obediência e fidelidade, você vai ver coisas extraordinárias acontecendo com você,
E não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor, e Ele quer que você ande sobre essa palavra de fé. Há uma palavra liberada sobre nós essa noite. Deus está dizendo, olha, obedeça os meus mandamentos, ande conforme a minha palavra, e tudo quanto você projetar, tudo quanto você sonhar, eu vou realizar na tua vida. Amém. Para que você veja a minha vida se manifestando. Amém. Para que você veja que eu continuo operando. Para que você veja que eu sou o mesmo ontem, hoje eu vou continuar sendo o mesmo. O mesmo que operou no passado, que opera hoje, vai continuar operando. Deus é o mesmo. Da mesma maneira que Ele operou com esses homens, com esses heróis da fé, da mesma maneira que Ele curou Ezequias e quantos outros, Ele vai curar você. Mas não adianta eu querer dizer para você nessa noite, Deus vai te curar, Deus vai derramar a libertação sobre você, sendo que de fato a ferida e a libertação que nós precisamos está no nosso coração, sendo que a enfermidade está na nossa alma e não no nosso físico. Quantos de nós somos doentes na alma, precisando de uma cura na alma, e essa cura vem mediante a palavra do Senhor, mediante a ouvir aquilo que Ele tem para nós. E eu tenho certeza, se você nessa noite ouviu essa palavra e guardou no teu coração, você vai ver a tua vida mudar, você vai ver o teu quadro, a tua casa, você vai ver coisas acontecendo na tua casa que você jamais experimentou. Você vai ver Deus libertando. Quantos na tua casa que você tem anos e anos orando? Porque nós precisamos ter reserva no Senhor. Há uns 3 anos atrás, eu e a minha esposa passamos por uma afronta, por uma perseguição na internet que vocês não têm noção. E enquanto os perseguidores, difamadores, caluniadores, mentirosos levantavam falsos testemunhos sobre as nossas vidas, nós não fomos bater de frente com eles, nós não fomos lá levar uma verdade que a gente achava que era para ser dita. Não, nós fomos para a presença do Senhor. Foi difícil? Foi. Ficar calado? Foi. Quantas vezes subimos no monte, pastora? O pastor Laí e a pastora Dias são testemunhas. Nós passamos uma afronta e Deus nos sustentou durante todo esse tempo. Foi 1 ano, 12 meses, sendo perseguidos, caluniados, sendo afrontados. Mas Deus falava, olha, fique em silêncio, só busque a minha presença, só obedeça meus mandamentos, segue fielmente a minha palavra, e vocês vão ver tudo que eu vou fazer na vida de vocês. Vai ser como eu fiz na vida de Josafá. Não vai ser preciso vocês lutarem, porque essa peleja não é de vocês, é minha. Eu só quero que vocês me busquem e me obedeçam. E foi isso que nós fizemos. E meus irmãos, o que nós experimentamos, vocês não têm noção. Foram dias difíceis. Quantas vezes nós subimos aquele monte, arrastados. A pastora Edminha, vamos gente, não desista. A pastora Tânia falava, gente, continua a presença. Foram vasos do Senhor. Eu quero honrar eles aqui nessa noite. São servos fiéis do Senhor e fala para nós, não desistam. Continuem obedecendo, fiquem na posição, na presença do Senhor, e vocês vão ver o que Deus vai fazer na vida de vocês. Ele disse que não vai ser preciso você lutar contra o rei da Síria, não. Eu vou destruir o rei da Síria, eu mesmo vou derrotar. Só preciso que você continue na minha presença, porque as afrontas contra Ezequias não pararam. A palavra diz que o rei da Síria falava, olha, esse Deus que você segue não faz mais nada, não serve para nada, você acha que ele vai te salvar? E Ezequias calado, ouvindo tudo aquilo, ia para a presença e falava, Senhor, olha o que estão dizendo do Senhor, olha as afrontas que eu estou passando por amor do teu nome, olha quantas coisas estão dizendo contra ti. Ezequias sabia onde buscar. E é isso que nós precisamos entender nessa noite. Nós não precisamos nos defender de ninguém que fala contra nós, que julga a nossa maneira de viver em Cristo Jesus, do Deus a quem nós servimos. Nós precisamos estar de pé diante da presença, com a nossa vida alicerçada nessa palavra, para que nós possamos experimentar daquilo que Deus tem para fazer conosco. E foi assim na vida de Ezequias. A palavra diz que o próprio Deus destruiu aquele reinado, destruiu o rei da Síria, sem sequer que Ezequias levantasse um dedo, fizesse um esforço. E é isso que Deus tem para nós. Deus vai destruir todos os seus inimigos, todos aqueles que te afrontam, que se levantam contra você, sem que você faça um esforço sequer. O que Ele quer de mim, de você, quer que como Ezequias nos coloquemos na presença dEle, confiamos na Sua palavra, rendemos o nosso coração, colocamos a nossa vida diante do altar e busquemos a presença dEle. E tudo quanto nós precisamos, porque é isso que Ele nos pede. Mateus 6,33 diz, busquem em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Se você quer vitória sobre as suas tempestades, sobre os seus desertos, sobre as suas afrontas,
sobre tudo aquilo que te afronta hoje, te persegue, busque a presença do Senhor em primeiro lugar. E Ele vai te dar vitória. Ele vai trazer salvação sobre a tua casa. Ele vai trazer libertação sobre a tua casa. Então tudo se resume, meu irmão, a você se colocar na presença, ser fiel à palavra do Senhor e obediente aos seus mandamentos. Tudo que eu disse aqui se resume a isso. Para que você tenha uma vida de vitória, de sucesso, para que você seja curado, liberto, seja qual for a tua petição nessa noite, Deus está dizendo para mim e para você: só se mantenha na minha presença. Não saia da minha presença. Aleluia. Esteja comigo. E tudo quanto você desejar, eu vou fazer, para que a minha glória se manifeste. Porque isso Ele faz. Ele trabalha para aqueles que nele trabalham. Ele ama aqueles que o amam. É o que a sua palavra diz. E tudo quanto você projetar no Senhor, Ele vai fazer dar certo na tua vida. Seja qual for o teu sonho e projeto, Deus vai realizar. Porque Deus se agrada. Deus fica feliz em realizar os nossos sonhos. Não tenha medo de pedir aquilo que está no teu coração nessa noite para o Senhor. Não tenha medo de dizer quais os teus sonhos para Deus. Às vezes a gente pensa que Deus está muito ocupado com coisas maiores do que aquilo que nós somos no nosso coração. Não, Deus está querendo ouvir de você aquilo que você deseja falar para Ele. Deus está ansiando ouvir quais são os seus projetos, quais são os seus sonhos, aquilo que você tem desejado no teu coração. Deus quer ouvir de você. Deus quer relacionamento conosco. Deus quer relacionamento com a noiva. Eu e você somos noivas do Senhor. A igreja é a noiva de Cristo. Aleluia. E Cristo está aqui para ouvir aquilo que a noiva tem desejo e vontade. Eu já pedi coisas para Deus que eu jamais pensei que eu teria coragem de pedir. Algo para comer, algo para beber, e Ele realizou. Assim como eu já pedi coisas extraordinárias que eu pensei, acho que eu fui longe demais. Coisas que eu jamais pensaria que Deus poderia fazer. Eu já estou contemplando, eu já estou avistando a chegando na minha vida. Então, não importa qual seja o teu sonho, o teu projeto, coloca diante do Senhor, ante em retidão a sua palavra, e vai dar certo. Vai dar certo. Deus vai fazer vitória sobre a tua vida. Deus vai derrotar os teus inimigos e vai realizar tudo aquilo que você tem vontade e desejo no teu coração. Glória a Se Deus. você crê, diga amém e bata palmas para Jesus. Nos chamou para vivermos coisas grandes com Ele. O Senhor nos chamou para comermos do melhor dessa terra. O Senhor nos chamou para experimentarmos de coisas que nós jamais poderíamos imaginar. Quantas mais outras promessas existem que eu poderia passar a noite aqui dizendo para você que é tua, já foi liberada sobre nós, que somos igreja do Senhor. Amém. Mas nós não vamos viver enquanto não obedecemos fielmente a palavra do Senhor. Nós não vamos viver, experimentar, usufruir daquilo que já foi liberado sobre as nossas vidas, se nós não buscarmos viver em retidão a palavra do Senhor. Por isso que é preciso obedecer a palavra. E assim eu agradeço a minha oportunidade, porque é o Senhor que merece a glória, a honra. Porque eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas Ele continua fazendo, crê nisso. Ele continua operando em nosso meio e vai fazer em nós e através de nós, se nós cremos nele e na sua palavra. Amém? Amém. Eu agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.